quero ler com vocês, eu quero que você leia comigo, você que conseguiu talvez ali baixar o roteiro, enfim, ali com o link, outros não, mas vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, é sobre isso que nós vamos falar. No roteiro tem um pouco menos desta porção bíblica, mas é o que mais nós vamos falar. Mas vamos ler aqui na Bíblia, diz, Jesus falando, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Uma pergunta para refletir. Eu gostaria que você que está, se você está com mais alguém assistindo o TCL, você pode responder, compartilhar essa pergunta com essa outra pessoa, e você pode também dar a sua resposta aqui no chat, ou no YouTube, ou no Facebook. E a pergunta é a seguinte: a respeito dos falsos profetas, o que você entende quando lê as palavras de Jesus dizendo, vocês os conhecerão por seus frutos? Jesus está falando dos falsos profetas aqui, e Jesus, ele afirma isso, vocês vão conhecer os falsos profetas pelos seus frutos. O que você entende a respeito disso? O que são esses frutos? O que Jesus quis dizer? Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Tá? Então, dá uma pensada dentro desse texto que lemos. O que isso quer dizer? Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Nós conheceremos os falsos profetas por seus frutos. Então, se você tiver uma resposta, aqui você pode compartilhar com a pessoa lá na sua casa, ou no chat, se você quiser compartilhar a sua resposta. Ok? Ok, gente. Nessa passagem aqui da Escritura, Jesus nos desafia a um discernimento. O título da palavra hoje é Discernindo os Falsos Profetas. E Jesus nos desafia aqui a um discernimento. Certo? E é um discernimento que não é fácil, não. Não é fácil. Contudo, ele é muito importante. E sabe de uma coisa? Se nós não prestarmos atenção ao que Jesus ensinou, nós corremos o risco de sermos enganados. Jesus não quer que a gente seja enganado. Por isso ele está nos ensinando isso. Mas se a gente não prestar atenção, nós corremos o risco de sermos enganados e passar por sofrimentos que podem ser evitados se a gente ouvir Jesus. Jesus nos ensina sobre esse discernimento quando a gente cai nas garras de um falso profeta. A coisa não é fácil, não. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente vai aplicar esse texto em nossos procedimentos. Pois se a gente interpretar
essa passagem ao bel prazer nosso, nós vamos incorrer no risco de cair no sério erro de construir julgamentos que, segundo Mateus 7,2, ensino de Jesus, Sermão do Monte, poderão nos levar à condenação. Mas se a gente fizer o que Jesus nos ensina, nós não cairemos nas garras dos falsos profetas. Seremos livres. E Jesus está falando aqui sobre isso. Jesus nunca quis que a gente fosse o tipo de gente que acreditasse em tudo, que engolisse qualquer coisa, que não pensasse, que não discernisse nada. Se alguém diz que é boa gente, a gente acredita. Se alguém diz que fala a verdade, mesmo que seja mentiroso, a gente tem que acreditar, porque a gente não pode tecer nenhum julgamento. A gente já falou no TCL sobre essa questão do julgamento. O que é que Jesus estava se referindo quando ele falou a esse não julgar? Que tipo de julgamento era aquele? E aqui, Jesus está nos ensinando um julgamento necessário. Ele nos dá ferramentas para que a gente consiga discernir o falso profeta. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Então, nós vivemos os últimos dias. Diante disso, nós temos que estar atentos a essa questão dos falsos profetas. Vamos pensar aqui um pouquinho mais. A questão do profeta. O que quer dizer um profeta? Esse termo, numa definição mais simples, falando do profeta, um profeta é aquele que comunica a palavra de Deus. Quando alguém se propõe a comunicar a palavra de Deus, está comunicando uma palavra que não é sua, que vem de Deus, ele é um profeta. Certo? Agora, há vários tipos e níveis de profeta. Nesse estudo a gente não vai mergulhar nisso, certo? Mas há vários tipos e níveis de profeta e de profecia. Mas, em algum nível, todo o cristão é chamado para comunicar a palavra de Deus. Logo, todo cristão também se constitui em um profeta. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 31, fala assim: pois vocês todos podem profetizar. É o que Paulo diz aos cristãos. Ei, vocês, os cristãos, todos vocês podem profetizar. Como assim todo cristão? O que ele quer dizer com todos podem profetizar? Será que todos têm habilidade de falar sobre coisas do futuro e profetizar, dizer o que vai acontecer no futuro e profetizar sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre uma autoridade? Não é nesse nível que todos podem profetizar. É como eu disse, há diferentes níveis de profetas, de chamados proféticos e de profecias. Tem a questão lá do profeta que tem um chamado de Deus para falar sobre coisas do futuro, sobre, às vezes, nações ou cidades ou determinadas pessoas. Sim, esse é um nível. Níveis diferentes tipos de profecia. No entanto, quando o apóstolo Paulo ele está falando daqui que todos podem profetizar, é no sentido de que todos os cristãos eles podem.
comunicar a palavra de Deus. Todo cristão é um profeta, ao menos em potencial, mas não deve ser só em potencial, deve ser na realidade. Nós devemos comunicar o que Deus diz. Quando nós compartilhamos com alguém o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, nós estamos profetizando, porque é uma comunicação de uma palavra que não é nossa e que vem de Deus. Então, veja bem, é isso que quer dizer esse termo, esse profetizar. Diante disso, nós temos também essa responsabilidade de profetizar, de sermos esses profetas. E nesse estudo, nós vamos buscar aprender a discernir os falsos profetas, a não sermos vítimas dos falsos profetas, mas também a não sermos falsos profetas. Também a não sermos falsos profetas. Então, Jesus disse isso para todos nós. Todos nós precisamos aprender com isso. Agora, então, quem são esses falsos profetas? E para a gente descobrir quem são os falsos profetas, a gente tem que ir para a Bíblia. No Antigo Testamento, um falso profeta era descrito como alguém que dizia trazer a palavra de Deus, quando, na realidade, o Senhor não havia falado. O profeta Ezequiel, ele escreveu assim, ele disse assim: seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou. Ezequiel, capítulo 22, versículo 28. Esses profetas, eles tinham interesse de agradar aos seus ouvintes, mas não tinham nada de Deus. Livro de Deuteronômio, 13º capítulo, fala ali sobre essa questão dos falsos profetas. Deuteronômio 18, 21 e 22, nós também encontramos essas advertências contra os falsos profetas. Então, o que é ser um falso profeta? É dizer assim diz o Senhor quando o Senhor não diz. No Novo Testamento, o que é um falso profeta? Inclui isso. Gente que diz que Deus diz alguma coisa quando Deus não disse. Isso é ser falso profeta. Você sabe o que também é ser falso profeta? É quando alguém diz assim, porque a Bíblia diz isso, quando a Bíblia não diz. Ou alguém que vai buscar uma passagem nas Escrituras e ele muda o sentido da Bíblia. Enfim, ele lê uma passagem e diz que a palavra de Deus está dizendo uma coisa que aquele texto não tem nada a ver com aquilo que ele disse. Ele interpretou da sua maneira, ele mudou o sentido do texto, colocou uma interpretação totalmente errada e diz que a Bíblia disse isso, que a palavra de Deus diz isso, quando a palavra de Deus não diz. Isso é ser falso profeta. E tem muito pregador que às vezes, não, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia ensina isso, mas se você for ver, não é isso que a Bíblia está dizendo. A gente precisa ver o que a Bíblia de fato diz e falar o que a Bíblia diz. Quando nós dizemos, a palavra de Deus ensina assim, diz assim, isso é responsabilidade. E é preciso que ela de fato o diga. É preciso que saibamos interpretar o texto dentro do seu contexto imediato,
dentro do contexto bíblico e nunca isolar um texto e dar a ele o sentido que nós queremos que ele tenha. Se assim for, nós seremos falsos profetas. Gente, isso é TCL, isso é treinamento contínuo de líderes. Todo cristão é um líder em potencial. Então, a gente tem que cuidar. Aí daquele que diz assim, diz o Senhor, quando o Senhor não diz. Então, ser falso profeta é dizer que Deus disse alguma coisa quando Ele não disse. Isso é Antigo Testamento, é Novo Testamento. Isso é muito verdade, mas no Sermão do Monte, Jesus vai ensinar aqui que ser falso profeta não é só dizer mentiras. Não é alguém que diz assim diz o Senhor quando o Senhor não está dizendo. Não é só isso. Jesus vai ampliar mais o conceito do que é um falso profeta. E Jesus vai dizer que falso profeta é aquele que vive uma vida de mentiras, vive uma vida mentirosa. Jesus vai dizer que um falso profeta é aquele que ensina uma coisa e vive outra. É o que a gente vai aprender nesse texto. Gente que ensina uma coisa, faz isso porque a Bíblia diz que é assim, e coisas que de fato a Bíblia diz, eles ensinam, mas não vivem isso que ensinam. Eles são uma farsa. Eles são falsos. Por conseguinte, eles se constituem em verdadeiros falsos profetas, mesmo que o que eles digam seja verdade, mas se eles não vivem aquilo que eles dizem, eles vivem uma vida de farsante. Eles são falsos, são profetas, são falsos, portanto, são falsos profetas. Porque não ensinam aquilo que eles vivem. E Jesus usou o seguinte termo, ele falou, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com eles. Esse termo cuidado, no grego, quer dizer ser cauteloso, atento. Significa olhar de perto. Jesus está nos ensinando a isso. Jesus disse que a gente tem que estar ensinando a discernir falso profeta. E Jesus está dizendo que é para a gente ter cuidado, seja cauteloso, seja atento, olha de perto. Olha de perto o ensino. Olha de perto a vida. Com isso, Jesus não está ensinando que a gente tem que ficar vasculhando a vida de todo mundo e ir à caça às bruxas. Não, não é isso. Mas aqueles que de alguma maneira estão sob nós, sabe, eles têm responsabilidade sobre nós. E a gente precisa ser cuidadoso. É assim que devemos agir para não sermos enganados por falsos profetas. Jesus, nesse texto, indica que precisamos estar atentos, não só ao carisma, mas, sobretudo, ao caráter dos profetas. Nessa passagem a Bíblia está ensinando isso. A Bíblia é um todo. Eu já falei alguma coisa sobre
essa questão do todo, Antigo Testamento, Novo Testamento, aquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz, já comentamos isso. Mas aqui, Jesus não está falando só sobre o carisma, o dom, a profecia, não só sobre o que o profeta diz, e o apóstolo Paulo ensina também que quando alguém está profetizando, é preciso que 2 ou 3 julguem. A Bíblia fala dos bereanos, e o apóstolo Paulo elogia os bereanos, e ele disse porque eles ouviam e iam verificar nas Escrituras se era assim mesmo. E é muito interessante isso, essa questão dos bereanos. Isso é ter cuidado com a profecia. É preciso ouvir e verificar. Quando Paulo fala dessa questão dos 2 ou 3, na época quando alguém ia anunciar a palavra de Deus em um determinado lugar, então essa pessoa passava por julgamento. O que ela estaria dizendo? Mas enfim, o ensino de Jesus aqui é muito, muito importante. E Jesus disse mais uma coisa. Ele alertou que esses falsos profetas vêm a nós vestidos de peles de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. É muito interessante isso. É muito interessante toda essa questão da falsa profecia e como eles se apresentam. Jesus disse, eles se apresentam como venha vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É muito interessante. Todo produto falsificado tem como característica uma boa aparência. O que falsifica um determinado produto, ele vai pegar um produto verdadeiro e, ele vai procurar fazer algo na aparência igual. Eu lembro isso já faz muitos anos, certo? Isso não é recente, isso faz anos. Mas eu lembro que uma determinada pessoa veio na cidade de Leste, na época não era cidade de Leste o nome, era outro nome, era Porto Stroessner, alguma coisa assim, era isso. E ele foi comprar lá um computador e esse vendedor apresentou, era notebook, acho, e ele viu e o vendedor mostrou, tal, ele gostou, ele falou, vou levar, daí o vendedor, ele pegou de uma caixa lá, um que seria novo, e ele mostrou, ó, tá, esse aqui, ó, né? Esse aqui que é o, ok, vendeu, ele pagou, quando chegou lá, do outro lado ele foi abrir, era só a capa, era só a aparência. Inclusive, lá dentro estava oco e não tinha nada. Sabe o que houve? Houve uma aparência. Uma aparência de verdadeiro, no entanto, era falso. Foi isso que aconteceu. E Jesus disse que o falso vem assim. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz que o próprio Satanás, que o diabo, ele se disfarça em anjo de luz. Ele se disfarça. Então veja bem, ele é um farsante, ele é um mentiroso. A ênfase que Jesus dá nesse texto, ao se referir aos falsos profetas, então está mais na maneira de como eles vivem
do que na habilidade de profetizar. Veja bem o que Jesus disse. Versículo 16 ele disse: vocês os conhecerão por seus frutos. Versículo 20 ele diz: assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. É muito interessante que o Senhor fala e repete a orientação de como se conhecer os falsos profetas. Jesus diz que é pelos frutos e não é pelos dons que se conhecem os falsos e os verdadeiros profetas. O texto vai continuar nos dizendo isso. O que são esses frutos? O que são os frutos? O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas e ele menciona, ele vai colocar uma lista de algumas obras da carne, que nós poderíamos também chamar de frutos da carne. E ele diz, isso está em Gálatas 5:19 a 21, até a primeira parte, diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Logo em seguida, o apóstolo Paulo relaciona as características do fruto do Espírito. E as características do fruto do Espírito são amor, alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Quando nós observamos tanto as obras da carne como o fruto do Espírito, nós concluímos que eles dizem respeito ao caráter e não aos dons ou trabalho realizado. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Eu estou falando aqui hoje a primeira parte dessa mensagem. Depois, daqui a algumas semanas, eu vou falar do restante do texto. Não dá para falar em uma vez só esse texto completo. Certo? Mas veja bem, tudo aqui, obras da carne, ou frutos da carne, e frutos do Espírito, tudo isso diz respeito a caráter, a comportamento. Quando observamos tanto um como o outro, sabe? Diz respeito a caráter, não a dons. Então, pelos frutos os conhecereis, sabe? Esses frutos não são os dons. Não é que se alguém realiza um milagre, alguém é curado, aconteceu alguma coisa, isso é verdadeiro. Não. Jesus disse que isso não identifica como verdadeiro. Jesus disse que é o fruto, e fruto não é obra. Fruto não tem a ver com isso. Como então discernir um falso profeta? Resposta: é pelo fruto, é pelo caráter. É a vida que revela. Lógico, como vimos, aquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz, é falso profeta, ok? Mas Jesus está dizendo também que é falso aquele que não apresenta o fruto do Espírito, e que o que ele apresenta são os frutos da carne. Jesus falou e repetiu. Ele disse: pelos frutos os conhecereis. E na Bíblia, fruto, quando fala de fruto, fala não do que se faz, mas daquilo que se é. Ok, nós entendemos. Essa pessoa, ela tem um ministério muito frutífero e tal. A gente tem esse comentário. Ok, porque ela produz, ela faz bastante coisa. Ok, mas no contexto a gente comunica isso. Mas à luz da Bíblia, fruto não é o que eu faço. Não é porque
Eu estou pregando, olha, olha o fruto que ele... Não. Isso é dom, isso é obra. Mas não é fruto. Fruto é o que eu sou. E Jesus disse que para reconhecer o falso do verdadeiro, eu preciso olhar para o fruto. E quando se prega uma coisa e se vive outra, a falsidade está presente e a verdade está ausente. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma vida absolutamente perfeita, que tem que ser perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Mas eu estou falando de uma vida coerente com a mensagem bíblica que se prega. Eu estou falando de estarmos em um processo de santificação. Não se trata de nunca pecar, mas de não viver em pecado. É disso que eu falo. O apóstolo Paulo, ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava falando de comportamento, de vida, de caráter, de fruto. Ele não era alguém absolutamente perfeito, o apóstolo Paulo. Jesus era. Ele imitava Jesus e ele dizia, me imitem. Por quê? O que ele estava dizendo? Eu sou um padrão. E é isso que ele também disse. Ele também disse a seu discípulo, a seu filho na fé, a Timóteo, ele falou, seja o padrão dos fiéis. Ele está falando de um padrão. E o padrão de fiel é apresentar o fruto. Uma vida que dê bom fruto. É o que a gente já estudou no começo do TCL sobre João 15. O fruto. O fruto. É isso que identifica alguém falso do verdadeiro. O verdadeiro profeta do falso profeta. E Jesus disse, cuidem com os falsos profetas. Acautelai-vos, tenham cuidado, olhe para os frutos. Pelos frutos os conhecereis, para evitarmos sermos enganados. Façamos algumas perguntas que revelam o caráter do profeta. Como é o comportamento em casa? Como é que essa pessoa lida com dinheiro? É honesto? Se, no caso, emprestou, vai pagar? Ela ganha dinheiro de maneira correta? A fonte dela é correta? Essa pessoa fala a verdade ou faz uso da mentira? É uma pessoa verdadeira ou vive usando o recurso da mentira? Como é o comportamento moral dessa pessoa? Essa pessoa é um trabalhador ou é um explorador? Que tipo de vocabulário ela usa? Alguns exemplos que são dados aqui. Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Olha para os frutos. Cuidado com eles, com os falsos profetas, sim, mas cuidado aqui. Como cristão, eu e você.
comunicamos a palavra de Deus, logo somos profetas. E precisamos ser profetas verdadeiros. Precisamos ter uma vida coerente com o que ensinamos. Sabe, enfim, houve em um determinado tempo que eu não tinha conhecimento de tudo isso. E eu via algumas pessoas realizando determinadas coisas, mas quando eu chegava mais de perto, eu via uns comportamentos que eu não achava coerente. Mas eu pensava, não, mas está fazendo e está acontecendo, então deve ser verdadeiro, deve ser de Deus. Mas eu achava meio estranho, mas eu dizia, não posso nem pensar ao contrário, porque olha aí, sabe, fruto revela. E sempre que eu me neguei a olhar para o fruto, eu sofri. E eu fui enganado. E Jesus não quer que a gente seja enganado. Que Deus nos dê graça. No cuidado, no discernir os falsos profetas. No que eles dizem. E cuidado, tem muita gente torcendo a Bíblia. Tem muita gente querendo trazer nova versão da Bíblia. Novas revelações da Bíblia. Um novo Cuidado. A Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Mas é isso. Tem gente que até diz o que a Bíblia diz. Mas vive ao contrário. Também é falso. Pelos frutos os conhecereis. O falso sempre será reconhecido pelo fruto. Cuidemos com falsos profetas por aí, mas vamos cuidar para que a gente, de repente, não seja também um falso profeta. Que eu e você sejamos autênticos, verdadeiros, e que levemos a mensagem da palavra de Deus com uma vida coerente com aquilo que anunciamos.